Você sabe quanto custa de verdade fazer um tratamento completo com antidiabetica? E quando eu digo quanto custa, não estou falando só de preço de medicação. Estou falando do custo real de todo o tratamento. Remédio, consultas médicas, exames, materiais de aplicação, alimentação, suplementos, atividade física, enfim, tudo. Porque muita gente começa esse tratamento pensando apenas em uma coisa: perder peso. Mas pouca gente para antes para fazer uma conta simples. Será que eu consigo manter esse tratamento até o final? Então, fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou abrir essa conta aqui para vocês. E eu tenho certeza que alguns números podem surpreender muita gente. Olá, eu sou a Dani Keiko e sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. Se você é novo por aqui, esse canal é um espaço onde eu compartilho a minha experiência com emagrecimento, tirzepatida, saúde, mudança de hábitos e tudo que envolve esse processo. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou médica, não sou nutricionista e nem educadora física. Tudo que eu falo aqui nesse canal é baseado na minha experiência e em tudo que eu aprendi com os meus erros e acertos tentando emagrecer. Então, isso não é uma recomendação médica, procure o seu médico. E, se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, já aproveita agora para se inscrever no canal, porque eu sempre trago vídeos novos contando a minha experiência e também informações importantes que podem ajudar quem está passando por o mesmo processo. Agora, vamos ao assunto de hoje. Quando alguém pensa em tirzepatida, a primeira pergunta que surge é sempre a mesma: quanto que custa? Mas normalmente as pessoas pensam apenas no preço da caneta ou da medicação em si. Só que o tratamento envolve muito mais do que isso, envolve muito mais coisas. Então hoje eu quero mostrar para vocês a conta completa. E antes de mais nada, eu preciso deixar uma coisa clara. Tirzepatida não é um tratamento rápido, coisa assim de um mês. É um tratamento longo. Muita gente entra nisso pensando assim: ah, eu vou usar só por um mês, perder uns quilos e pronto, já era. Mas não funciona bem assim. No meu caso, por exemplo, eu estou perdendo aproximadamente 1 quilo por semana. Então, se a pessoa precisa perder 20 quilos, por exemplo, estamos falando de vários meses de tratamento. E depois que você atinge o peso desejado, muitas vezes ainda existe uma fase chamada fase de manutenção do peso. Essa fase serve para o corpo entender que aquele novo peso é o seu novo peso normal. E essa fase também pode durar vários meses. Ou seja, todo o tratamento pode durar vários meses ou até mais de um ano, dependendo do caso, podendo até chegar a 2 anos. Por isso é tão importante fazer um planejamento financeiro antes de começar. Agora vamos falar da primeira parte da conta, que é o preço do medicamento. Se você comprar o Mounjaro original no Brasil, a versão original da tirzepatida, o preço varia bastante dependendo da dose. A dose inicial, que normalmente é de 2,5 miligramas, pode custar em torno de R$ 1.500 por mês. Conforme a dose aumenta, o preço também sobe. Doses mais altas, como 10 ou 12,5 miligramas, podem chegar facilmente a algo em torno de 3 a 3.500 por mês. Ou seja, é um tratamento bastante caro. Por isso, muitas pessoas acabam procurando outras alternativas. E uma delas é ir lá comprar no Paraguai. Lá existem versões de tirzepatida que custam bem menos. Dependendo da marca e da dose, o custo pode ficar em torno de R$ 500 por mês. Só que existe um detalhe importante. Você precisa considerar também o custo da viagem até o Paraguai. Avião ou gasolina e pedágio, mais hotel, alimentação, enfim, todo o deslocamento. Tudo isso entra na conta. E além disso, existe um limite de quantidade que pode ser trazida, que no caso são 3 caixas, ou seja, para 3 meses, que se fracionar pode até durar um pouco mais. Agora vamos para a segunda parte da conta, os materiais de aplicação. Se você comprar um Mounjaro em caneta, não é necessário material, mas se você comprar no Paraguai, a tirzepatida normalmente é aplicada com seringa de insulina. E como a aplicação é semanal, você vai usar uma seringa por semana. Uma caixa com 10 seringas de insulina geralmente custa em torno entre 30 e 40 reais. Ou seja, por mês estamos falando de aproximadamente 15 reais de gasto com esse material. Eu sei que não é um valor alto, mas faz parte da conta. Agora vamos falar de outra parte muito importante do tratamento, que é o acompanhamento médico.
Idealmente, quem usa a tirzepatida deveria ter acompanhamento com um endocrinologista. E o valor da consulta varia muito de cidade para cidade. Em muitas regiões do Brasil, por exemplo, na minha cidade, uma consulta particular custa em torno de 500 e 700 reais. Algumas pessoas conseguem fazer esse acompanhamento pelo convênio, que também é o valor que elas pagam, o convênio. Nesse caso, o custo pode ser um pouco menor, mas quem não tem convênio precisa considerar esse valor da consulta médica no seu planejamento. Ou então, se ela não quiser gastar nada, ela vai ter que aguardar uma consulta pelo SUS, que pode ser demorado para conseguir dependendo da cidade. Além das consultas, também existem os exames. Exames de sangue, de imagem, acompanhamento metabólico, essas coisas. No caso, é o médico quem vai solicitar os exames para você. Quem tem convênio, muitas vezes não paga os exames, ou paga um valor menor. Mas quem faz no particular também precisa colocar isso na conta. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente decide fazer quando começa esse processo, que é a atividade física. Algumas pessoas entram na academia para potencializar os resultados, e isso, ó, excelente, mas tem um custo. Dependendo da academia, o valor pode ficar entre 100 e 150 reais por mês ou até mais. Mas aqui eu preciso falar uma coisa importante. A academia não é obrigatória. A atividade física, sim. Hoje em dia, dá perfeitamente para fazer exercícios em casa, caminhadas na rua, exercícios com o peso do próprio corpo, treinos guiados pela internet. Existem vários canais na internet de professores que ensinam vários exercícios de forma assim gratuita. Tudo isso pode ajudar muito sem gerar custo nenhum. Então, esse gasto existe para quem quiser, mas não é obrigatório. Além disso, pode ser que seja necessário fazer uso de suplementos como whey protein, creatina, vitaminas e outros que seu médico indicar. E isso também tem que entrar na conta. Agora vem uma parte bem interessante dessa história. Existe também uma coisa que ninguém quase comenta quando fala do custo da tirzepatida, que é a economia com alimentação. Você vai ver, quando você começa a usar esse medicamento, o apetite seu diminui bastante. Você passa a comer menos. E mais do que isso, o corpo começa a rejeitar certos alimentos. Comida muito gordurosa, fritura, pizza, lanche pesado, todas essas coisas, né? Ela passa a rejeitar. Muitas vezes a pessoa até tenta comer, mas ela passa mal depois. Então, naturalmente, você começa a escolher alimentos mais leves, como verduras, legumes, proteínas e coisas assim mais fáceis e mais baratas. No meu caso, por exemplo, eu percebi que eu acabei economizando com alimentação, porque aqueles gastos com delivery, pizza, lanches e coisas assim que eu tinha simplesmente desapareceram. Então, quando você coloca tudo na ponta do lápis, existe sim um custo importante no tratamento, mas também pode existir uma redução com outros gastos do dia a dia. Agora eu quero voltar para uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo, que é o planejamento. Como nós vimos, são vários gastos envolvidos. Essa conta pode chegar facilmente em torno de R$ 3.500 por mês, dependendo do que você escolher usar. Então, antes de começar um tratamento como esse, a pessoa precisa parar e pensar: será que eu consigo manter isso por vários meses? Porque o pior cenário é começar e depois precisar parar no meio do caminho. Por isso, planejamento financeiro é fundamental. Inclusive, aqui no canal eu já falei bastante sobre minha experiência com a tirzepatida. Se você quiser entender melhor como foi o meu processo, eu recomendo muito que você veja também aquele vídeo onde eu conto quanto peso eu perdi em 10 semanas usando a tirzepatida. Ali eu mostro os resultados reais e explico como foi o processo para mim. Agora eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão importante. Muita gente pergunta: será que vale a pena? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Não é só quanto custa usar tirzepatida. A pergunta é: quanto custa continuar vivendo com obesidade sem tratar o problema? Porque a obesidade também tem um custo na sua saúde, na qualidade de vida, na sua autoestima. Então, cada pessoa precisa avaliar a sua situação, conversar com o seu médico e decidir o que faz sentido para a sua vida. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse pensando em começar esse tratamento, qual desses custos te preocuparia mais? O preço do medicamento, as consultas médicas ou a duração do tratamento? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito saber a opinião de vocês.
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!